necessidades. Não tem permitido, Pai, que haja falta na nossa casa, mesmo que quando os nossos olhos possam olhar e não ver naturalmente falando, nós sabemos que vai chegar, que já chegou e podemos, Senhor, declarar, nos alegrar, podemos ser gratos, podemos cantar e te adorar, porque sabemos que o Senhor é um Deus que nunca falha, Pai. O Senhor ama a obediência, ama filhos que estão atentos aos seus comandos e todos os comandos feitos, obedecidos, Pai, eles trazem um peso de glória, Pai. Eles trazem para nós, Senhor, resultados e frutos quando nós permanecermos firmes e não desfalecemos. Obrigada, Pai, porque eu sei que essa palavra vai trazer luz para cada um de nós, trazer lembranças, talvez, de coisa que nós não estamos praticando e nos ensinar a avançar mais rápido, Pai, em tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. Hoje é culto de ensino, né? Como falou. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E a gente vai ler algumas coisas hoje. E hoje o tema do culto é obediência versus milagres. Amém? Então a gente vai falar por que esse tema, o que tem a ver, né? A obediência versus milagres, o que estão conectados, o que trazem para a nossa vida, amém? E se a gente não tem sido rápidos em obedecer os comandos, a gente precisa rapidinho se arrumar e fazer isso acontecer. Então está falando assim, 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Guarda essa parte do versículo. A obediência é melhor do que sacrifício, né? Algumas versões falam: obedecer é melhor que sacrificar. Amém? E a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Eu queria que você fosse agora em Lucas, no livro de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 5. Eu vou ler um pouquinho algumas coisas, então fique atento. Amém? Então, está falando assim, vou começar do 1 ao 10. Certo dia, Jesus estava perto do lago da Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixado ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco para ensinar o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu és quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? E a gente vai falar um pouco disso, e eu vou ler alguns outros versículos no Antigo e no Velho Testamento. Mas eu estava assim, eu estou lendo o livro de Lucas novamente, e quando chegou nesse capítulo 5, né, falando sobre, algumas falam a pesca maravilhosa, eu me concentrei, me chamou a atenção, porque é um texto que a gente aprende, né, ouve tantas vezes, parece tão simples e banal, mas dentro dele contém tantas coisas ricas, né? Primeiro, que o Senhor Jesus, ele é muito inteligente, né? Muito sábio.
E eu fico admirada de ver como ele se conduzia na terra, né? Como ele andava e parecia que as coisas eram muito simples diante dele. Então, a inteligência dele foi muito grande. Ele estava ali no meio de uma terra, ministrando, e havia muitas pessoas, porque quando se sabia que Jesus estava em determinada cidade, as pessoas se falavam, ia uma multidão, e a palavra diz que eles o comprimiam. Ou seja, estava tão apertado que nem Jesus tinha espaço para falar. Ele, muito inteligente, olhou para a praia, viu um barco e falou, subiu naquele barco e falou, me leva um pouquinho mais longe. E ali ele começou a ministrar, onde ele tinha a visão de todas as pessoas, e com certeza a voz dele, por conta do vento que soprava, fazia com que o vento fazia com que a voz dele alcançasse aquela multidão que estava ali. Né? Então é tudo tão perfeito. Não havia tecnologia, não havia um púlpito, não havia um microfone, não havia um carro de som como tem hoje, né? Mas Jesus, de alguma forma, alcançava as pessoas. Né? A primeira lição que eu tiro disso é que não existe desculpa. Né? A gente põe desculpa para tantas coisas hoje em dia, né? Tudo é difícil, tudo é complexo, tudo não dá. Jesus rapidamente viu um barco, já se moveu, já deu um jeitinho e pronto. A palavra estava sendo ministrada para uma multidão. Amém? Então, a primeira coisa é cuidado com as desculpas. A gente tem um termo no mundo business que a gente fala as desculpabilities. São quando você não tem você não quer assumir responsabilidades, você não se faz dono das coisas, então você bota desculpas para não fazer certas coisas. Então tudo tem uma desculpa, né? E a gente chama de desculpability porque ao contrário, é uma palavra em inglês que chama accountability, que você tem a responsabilidade, você se torna dono de algo mesmo quando não é seu. Então, para Jesus não tinha desculpability, ele ia, fazia, acontecia e alcançava pessoas. E aí, logo depois disso, o interessante foi, ele chamou né, Simão e falou, agora vai, depois ali naquela praia, agora você vai para as águas mais profundas, aonde você está. Pescaria. Ele já foi, então ele tinha tido uma experiência já natural naquele mesmo local, que era o horário mais propício, mas ele foi onde Jesus falou, vá lá, jogue a rede, vá lá, pode ir. E quando ele foi, ele fala que a rede se encheu tanto, se encheu tanto, que o barco lotou de peixe, os amigos que estavam na praia, para vir buscar o restante dos peixes. Viu? Dois barcos de peixe. Amém? A obediência versus milagre. Eles tinham saído, entendam que ali era o sustento daquelas pessoas. Antigamente não existiam empresas, farmácias, lugares, construtoras que a gente trabalha, não existia Uber, o sustento deles ou era pescar ou era plantar, ou era criar. E ele tinha saído de um dia de trabalho, mas porque ele obedeceu, eles tiraram mais do que, pelo que você entende no texto, eu tive esse entendimento, né? Foi um cara muito que eu também conheço, ele me mostrou que eles pescaram mais do que o normal, a ponto de ter que pedir ajuda para encher o barco. Ou seja, a obediência deles trouxe muito mais
do que eles estavam acostumados. Diz que eles ficaram perplexos a ponto de falar: se afaste de mim, eu sou pecador. Mas olha só o resultado, que eu achei outra lição aqui. Quando Jesus fala para ele: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Às vezes nós precisamos fazer algumas escolhas. Eu estava conversando com a Viviane essa semana sobre isso. E às vezes você pensa que essa escolha é difícil, eu vou perder muito, vou ter prejuízo. Mas quando você está fazendo uma escolha em obediência a um comando que o Senhor te deu, o resultado com ele sempre vai ser maior e melhor. Porque quando Jesus falou, vocês vão ser pescadores de homens, é como se eles tivessem olhado e talvez antes de todo aquele milagre, eles falaram, se Jesus falasse aqui, eles vão falar, que isso, a gente vai andar com esse homem pelo mundo aí, sem dinheiro, sem nada, largar nossa profissão, quem garante que quando a gente vai almoçar, vai jantar? Mas eles precisaram ver o milagre para entender, não, aonde a gente for com ele, nada vai faltar. Aonde ele estiver, vai suprir. Aonde ele estiver, vai acontecer. Aonde ele estiver, vai chegar. Vocês viram que interessante? Porque diz que eles arrastaram o barco e eles largaram a profissão deles. Só isso. É como se eu hoje ligasse para o meu chefe e falasse, chefe, estou largando tudo porque eu tenho um chamado, isso acontece hoje, e vou viver nisso. Ele vai falar, você é louca? Você tem um filho, você tem uma mãe, você vai largar tudo. Mas eu sei a convicção que está por dentro e o momento do comando do Senhor. Amém? Muitos ministros, até do Verbo da Vida, e como de outros ministérios que você possa ouvir, largaram em algum momento sua vida profissional por conta de um chamado. Agora entenda, né? Não é para sair todo mundo aqui largando emprego e falar que a irmã pregou que você tem que largar o emprego. Eles tiveram um comando de um tempo, em um tempo determinado, é a hora. Quem pegou o tempo certo está fluindo. Pessoas que eram médicos, hoje cuidam da obra e cuidam muito bem. Amém? Né? Então, assim, eles tiveram um comando, no tempo certo obedeceram. Amém? Talvez eu sei que eu tenho esse tempo que vai chegar para mim, mas eu sei que agora não é o tempo, mas sei que vai chegar. Então, é por isso que é importante a questão da conexão com o Senhor. A intimidade com Deus, para você saber, pai, é agora? Não, então fica quietinha. É agora? É, então avança. Amém? Isso é muito importante, salva a nossa vida, ser guiado pelo Espírito e andar em obediência. Porque se você erra no comando, se você desobedece, se você não obedece na hora certa, acontece como Ananias e Safira. O que aconteceu com eles? Eles sabiam o que tinha que ser feito. Eles sabiam, eles mentiram. Eles roubaram e fingiram como se os homens não vissem, mas Deus estava vendo. E o que aconteceu? Morreram ali, fulminados na hora. Ali, pessoal, nessa história de Ananias e Safira, foi uma morte natural. Fala que realmente os corpos deles foi tirado dali. Mas quantos cristãos estão morrendo espiritualmente porque estão desobedecendo o comando e não estão atentos ao que a palavra tem falado? Muitas vezes o obedecer vai trazer, sim, um ajuste que vai dar uma dorzinha. Porque você quer ir para a direita, só que o comando fala, vá para a esquerda, meu filho. Quer dizer, eu passei a noite acordado. Eu já lancei a rede, já tirei, já joguei de novo, já tirei. Pensa, gente, que um pescador, ele não lança a rede uma vez. Ele fica tentando tantas horas quanto ele sabe que é o momento que os peixes estão naquele local. Devem ter sido várias vezes. É um trabalho braçal. Mas aí ele voltou, ainda teve que esperar o mestre usar o barco deles. Talvez eles fossem dormir, mas obedeceram. Agora volta e lança. Mas de novo. Talvez estava cansado, com os braços doendo, com sono. Mas eles obedeceram. Então, vão ter coisas que talvez para você pareçam um pouco dolorido, um pouco desconfortável.
difícil de fazer. Mas, poxa, Senhor, eu tenho que pedir perdão? Mas foi ela que pisou na bola comigo. Pois é você. Se o comando foi para você, é você que vai pedir perdão. Com ela, Deus vai acertar. Mas se o comando foi para você, vai com orgulho, vai com dor, vai com chateação, vai com bico mesmo, porque vai ter um momento que essa obediência vai fazer com que tudo fique leve. Tudo fique mais confortável. Fique mais tranquilo a ponto de você falar, nossa, eu fiz o que era certo e eu estou sentindo tanta paz. E sabe, o Senhor vai fazer com que você cresça de uma forma sobrenatural. É um passo, gente, o passo da obediência faz com que a gente cresça muito além do que você viver uma vida normal nas regras comuns. Porque muitas vezes a obediência, ela não é para coisa simples. Tem coisa que é simples e que você vai fazer de boa, sabe? Tem coisa que, vamos supor, vir no culto e orar durante o culto é normal, certo? Você sabe que você tem o horário do culto, você vem, você gosta. Mas vai acordar de madrugada quando o Espírito Santo te chama e é a hora que você está no maior sono da vida. É obedecer. E essa obediência, ela dói um pouquinho, porque, poxa, eu estou tão cansada, Senhor, eu acordo tão cedo, eu vou passar o dia. O Senhor quer que eu ore? Quero que você ore. Essa atitude de você ter levantado em meio à madrugada, muito cansada, com muito sono, mas obedeceu, vai trazer o que a gente fala do peso de glória, de uma forma que você não vai. Você vai falar, uau, como é que eu cheguei aqui? É como se você, em vez de andar, eu entendo assim, em vez de você andar, é como se você tivesse dado pulos altos e você chegasse mais rápido no alvo, porque você se dispôs a obedecer. Amém? Vamos ler outros versículos que falam sobre isso. Amém. Você está aprendendo? Você pode abrir para mim em Mateus 17, versículo 24. Deus é bom, aleluia. Mateus 17. E ele fala assim, 24, tá? Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Aí ele respondeu: sim, paga. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. O imposto era de 2 dracmas, ele falou, vai lá, pegue uma moeda e ache uma moeda de 4 dracmas, pague o meu e pague o seu. Ele não precisaria pagar, porque ele era filho daquele lugar. Mas o que ele falou? Para não escandalizar. Jesus sempre estava à frente. Ele sempre estava ligado. Ele estava sempre assim, conectado de não dar brecha. Vocês entendem? Ele não dava brecha. Ele não deu brecha quando falaram da mulher adúltera. Ele não deu brecha quando foram cobrar o imposto. Ele se colocou numa posição que ele sempre tinha a resposta certa, na hora certa, e para as pessoas certas. E não era pego. E olha só, né? Você podia falar, gente, que loucura. Olha, vocês conseguem entender aqui o comando? Ó? Vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro. São passos. Tire o primeiro peixe, abra a boca, você vai encontrar uma moeda, pegue e pague. Ele deu passos. Ele deu comando em passos. E talvez Pedro podia virar, gente, que loucura. Mandar, eu tenho que pagar imposto, ele está mandando eu pegar um peixe, para que eu quero um peixe? E ainda está falando que eu vou achar uma moeda. Mas Pedro foi e obedeceu.
E isso fez com que nem o povo se escandalizasse e fez com que Jesus cumprisse o que tinha que se cumprir. Gente, princípios são inegociáveis, ouviu? Nós não negociamos princípios, seja ele qual for, né? Você não roubar, meu pai me ensinou isso, você não traga para casa nenhum clips, porque isso é roubo. Eu e meu irmão crescemos ouvindo meu pai falar isso. Se for uma caneta, você vai deixar lá, isso é roubo. Tanto que até hoje eu fico, né, eu sou meio Caxias para algumas coisas, mas eu sei que foi por conta do ensinamento do meu pai. Eu penso 10 vezes, mas eu falo, mas Josi, tá aí, não é de ninguém. Eu olho 10 vezes para os lados, porque eu falo, eu não quero pensar que eu roubei alguém. Então, os princípios precisam ser cumpridos. E Jesus, ele era mestre nisso. Não tinha que pagar imposto? Ele podia não pagar, mas ele falou, vamos pagar para não escandalizar. Então, ele foi obediente ao que uma regra da cidade dizia. Amém? Então, assim, você não vê Jesus pulando as regras ou os princípios porque ele era Jesus ou filho de Deus. Por mais que uma parte das pessoas não acreditassem, uma grande multidão acreditava e ele sabia quem ele era. Porque ele falava, né? Eu falo como meu pai, eu vejo como meu pai. E ele em nenhum momento se aproveitou e deu uma carteirada, como a gente diz hoje em dia. Ele cumpriu o que tinha que ser cumprido para que não houvesse escândalo. Nós, como aqueles que somos imitadores de Cristo e que temos a mente de Cristo, precisamos entender que temos que andar da mesma forma. Não quebrando os princípios, não mudando as regras, não dando carteirada, mas vivendo como filhos obedientes. Amém? Talvez você fale assim, que bobagem, que besteira, ninguém vai ver, ninguém vai falar nada. Gente, o Senhor está vendo. Amém? Quando a palavra fala, entra no secreto do seu quarto e ora, por que que se no secreto do nosso quarto a gente ora e Deus ouve e vê, e você acha que quando você faz as coisas erradas aí no meio do caminho, Deus não está vendo? Vocês entendem? Ele vê em qualquer lugar, de qualquer forma, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, é muito sério e é muito importante que sejamos obedientes aos princípios, para que os milagres aconteçam. Agora eu quero que você vá lá em 2 Reis, capítulo 5. Gosto demais dessa história, ó, gente. 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. É comprido, mas eu vou ler rapidinho. Eu gosto muito dessa história. A cura da lepra de Naamã. Então, Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o senhor dera a vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Naquela época, para você passar por outros reinos, né, outras cidades, você precisava ser recomendado. Então, é como se fosse uma carta de recomendação do rei daquele lugar para o rei do outro lugar que ia receber, no caso, Naamã. Entendem? Para que não houvesse conflitos nem guerra, para não achar que estava indo lá para espiar, para roubar e etc. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Está vendo aqui? O rei de Israel recebeu a carta de recomendação, mas ele ficou bravo.
Porque falou, eu não curo, para que está mandando aqui? Está querendo encrenca comigo, porque isso era normal. Se entrasse lá, com qualquer desculpinha, para ele era pedido de guerra entre os povos. Aí, então, Naamã foi com os seus cavalos de carga. Peraí, deixa eu ver. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, quando rasga a veste era porque estava bravo nesse caso, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há um profeta em Israel. Gente, naquela época também, neste caso, né? Os lugares acreditavam em vários deuses, mas os lugares que acreditavam no nosso Deus verdadeiro, eles confiavam nos profetas, que eram homens de Deus. Só eles, através desses profetas, que Deus falava. Então, neste caso, o rei respeitava o profeta, sabia que ele estava lá, tanto que Eliseu mandou uma mensagem: por que você está nervoso? Manda ele falar comigo e ele saberá que tem um profeta de Deus na cidade de Israel, porque isso para eles era importante. Era uma cidade vitoriosa, porque havia um homem de Deus que dava algumas mensagens que Deus mandava e, através disso, o povo tinha a prosperidade. Amém? Até aqui? Mas, cadê? Eliseu enviou a mensagem, diz, cadê? 8, 9. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vai e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber. Invocaria de pé o nome do Senhor, meu Deus, do seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Aí ele foi falando aqui dos rios que eu vou comentar. Mas os seus servos disseram, no 13, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz, para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e sua pele tornou-se como de uma criança. Olha só, gente. Quando ele chegou, Eliseu mandou o recado e ele foi até Eliseu, né, o rei conduziu e falou, manda ele para o profeta. Eliseu não saiu da casa dele. Pensa que ele era um comandante famoso, recomendado pelo rei da Síria. Só que Eliseu, bolinha para ele, né? Ele é o comandante, eu sou o profeta. Ele não saiu de casa, ele só falou, faça o seguinte, fala para ele lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e está tudo bem, ele vai ficar curado. E o comandante ficou muito irado, ficou chateado, porque se vocês não sabem, o Rio Jordão naquela época não era um rio legal, ele era um rio que cheirava mal, então não era um rio assim para tomar banho. Tanto que ele fala, não existem outros rios? É o Tietê, exatamente. E ele não fala, ele fala, não, tem tantos outros rios melhores, para que ele me manda no Rio Jordão e nem vem me receber? Ficou bravo, ficou macho, porque ele queria que o profeta tivesse ido até ele, imposto a mão sobre ele, como é o costume de alguns. Mas Eliseu mandou. E o servo dele falou para ele, meu senhor, se ele tivesse mandado você fazer uma coisa mais difícil, você não teria feito? Né? Queridos, lepra naquela época não é como hoje. Hoje não se usa o nome de lepra, né? Hoje tem a doença que chama hanseníase, que tem um controle, que é tratado. Você não sabe, mas tem pessoas que têm hoje em dia. Mas naquele tempo, eu não sei se por conta da falta da tecnologia, da medicina, enfim, não sei, a lepra, ela comia as pessoas, né? Caíam-se membros do corpo, e aquelas pessoas eram tidas como imundas. Elas tinham que ser afastadas do povo porque a lepra pegava, ela era contagiosa. Então, imagina para ele a tristeza desse homem. Ele era um comandante, um homem que tinha tudo, né, de confiança do rei, mas tinha uma doença que estava acabando com ele. E através de uma menininha que era escrava, que numa situação de guerra levaram essa menina para o reino, ela falou, se o meu senhor for lá em Israel, vai ter um profeta que vai poder falar uma palavra que vai curá-lo. Uma criança obediente,
ligada no que ela sabia, o que tinham ensinado sobre o Deus dela. Não teve medo de falar. Olha quantas lições preciosas dentro desses livros, desses capítulos. E que aconteceu, como o servo dele falou, o senhor não faria uma coisa mais difícil? É só ir lá, só, sabe, só mergulha. Só mergulha. Aí ele foi lá, mergulhou 7 vezes, como foi o comando. Vocês percebam que todos que eu li haviam comandos, passos. Ele fez 7 vezes. Diz que quando ele saiu, a sua pele estava purificada como de uma criança. A obediência versus milagres. Amém? Pessoal, parece uma história assim, isso é uma história da carochinha. Não, eu acredito. Porque se foi escrita, alguém ouviu, alguém viu relatos e deixou para a gente saber. E sabe, ter uma doença que come seu corpo deve ser muito dolorido. Pensa numa pessoa que tem uma vida ativa hoje, tem uma doença e não pode mais sair da cama, o quanto essa pessoa sofre, o quanto ela se sente constrangida, o quanto ela se sente derrubada. E era mesmo o que estava acontecendo com Naamã. Hoje, às vezes, a gente dá um comando simples e as pessoas não querem fazer por orgulho. Não, mas eu tenho que ir com a saia embaixo do joelho. Eu tenho que ir com... Eu não posso usar o rasgo aqui, eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar certinho, não posso falar de qualquer jeito, com palavras igual todo mundo. As pessoas se ofendem por coisas que são princípios bíblicos e que nem deveria estar ofendido. Eu vi hoje um vídeo de uma moça, uma jovem, falando sobre música secular. Eu não sei se alguém viu, estava no Instagram. E ela até começa falando, eu sei que muitos vão me cancelar, né? Que é o termo que se usa no Instagram, quando você fala uma coisa e as pessoas não gostam, eles te tiram. Ela falou, eu sei que muitos vão me cancelar, mas eu vou falar. E aí ela fez comentários sobre algumas músicas, né, de uma determinada cantora famosa, onde a música tem letras que falam sobre mulheres boazinhas vão para o inferno, sobre tudo falando sobre o diabo, sobre coisas que realmente deturpam a mente. E ela falou: e você vem me dizer que acha certo e bonito um cristão cantar uma coisa que só faz apologia ao demônio, ao diabo? Aí ela falou: eu não vou me calar. Ou o cristão vive como cristão e obedece os princípios, ou ele só vai perder. E é a realidade, pessoal. Né? É a realidade para tudo. Né? O que custa, muitas vezes, você pedir desculpa e perdão, custa o meu orgulho. Só que o fruto da obediência, de você ter tido uma atitude de obediência com Deus, né, ter obedecido e ter ido antes do que aquela pessoa veio a você, vai fazer com que a sua vida frutifique muito mais. Naamã foi curado de uma doença que, para aquela época, não tinha cura. Ele ia morrer caindo a orelha, caindo o nariz, caindo os dedos. Ele ia morrer, coitado, só os pedacinhos. Mas porque ele obedeceu, mesmo com o coração doendo, mesmo com o orgulho ferido, o Senhor alcançou a vida dele através do profeta. Amém? Quando a gente fala, né, da pesca, mesmo Pedro, Simão Pedro e os outros estando cansados, obedeceram, alcançaram, né, uma pesca maravilhosa. Amém. Vamos em outro capítulo. Amém, pessoal? Deus é bom? Amém. Aleluia. Eu quero que você abra agora em 2 Reis ainda, capítulo 4. Olha, gente, eu estava estudando, procurando tudo que falasse sobre milagre. Eram tantos textos, tantos. Eu só me limitei em alguns porque o tempo é curto. Mas você vê o quanto a palavra ela traz a associação da obediência com o milagre, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. No Novo Testamento, tudo que Jesus fazia, que tinha um comando, os milagres vinham através dele. E no Velho Testamento, antes de Jesus, já era importante obedecer e as coisas aconteciam, como aconteceu com Naamã. Aqui fala sobre o milagre do azeite. Versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu:
teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Olha que interessante o comando. Vai toda a vizinhança, peça todas as vasilhas, e aí o detalhe aqui, né, na versão que eu estou lendo, mas peça muitas. Queridos, olha só, ele não era, né, aqui, Eliseu conhecia de fato o Deus que ele servia. Não vem com pouco, não. Pega muito. E a gente, quando está orando, o tempo, pessoal, ele pode ter avançado, estamos em 2021, chegando em 2022, mas o Senhor não mudou. A Bíblia diz que ele continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por que que Jesus, por que que Deus fazia milagres antes e você acha que com você não pode acontecer? E você pede o carrinho, a casinha, um namoradinho qualquer. Não, isso aqui tá bonzinho para mim, só essa roupinha. Não, peça muitas. Porque ele vai fluir naquilo que você vai acreditar. A fé tem ações. Amém? A fé opera pelo amor e a fé, ela tem atitudes. Não adianta você falar que tem fé e não obedecer os comandos. Não adianta você falar que tem fé e não ter um tempo onde você vai conversar com Deus e vai colocar diante dele, vai levantar dali revigorado, sabendo que ele vai colocar a mão na situação. Sabendo que ele vai fazer o milagre acontecer. Amém? Então, queridos, a fé tem ações correspondentes. Ou você crê e age, se crê só vai esperar muito tempo, vai demorar, já vou te falar. E se fizer sem crer na doida, só sair fazendo, porque eu acho que agora dá certo, agora eu vou para cá. Não, agora isso aqui dá certo, eu corro para cá. Não, agora aquilo ali dá certo. Vai dar com a cara na parede, os burros na água, né, como diz o outro. Por quê? Porque você fez sem uma direção, sem um comando. Você simplesmente agiu pela sua inteligência. A Bíblia mesmo fala que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Ou seja, existem milhões de pessoas mega inteligentes. A ciência fala que o nosso cérebro, ele poderia ser usado muitas vezes mais, só que a gente não sabe como usar, então não usa nem um pedacinho ideal do cérebro, uma partezinha de nada. Mesmo assim, ele fala, não se apoie, não se estribe no seu próprio entendimento, porque você vai se dar mal. Você precisa juntar, associar a sua inteligência natural com o homem espiritual, a ponto de estar conectado, ser guiado pelo Espírito e só agir quando o comando vier. Vá, se não vai, se não teve comando, se não falou, não faça nada. Fique parado. Quando a gente não sabe o que faz, eu não sei, Senhor, eu não sei, eu já tive nessa situação, eu acredito que alguns aqui também. Teve situações que eu falava, Senhor, eu preciso, mas eu não sei o que fazer. E eu só pensava, a vontade era fazer tanta coisa, era ligar para um, ligar para outro, correr atrás, e aí eu acalmava o meu coração e falava, não, eu não ouvi a voz de Deus, então eu vou ficar quieta esperando o comando. E isso também é obediência. Porque o comando vai vir na hora exata. E na hora exata você vai tomar ação sobre aquilo. E aí os frutos da sua obediência vão ser rápidos em chegar. Amém? Vou continuar aqui. Peça muitas. No 4. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Olha os comandos, gente. Olha os passos. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que vocês
as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Olha que interessante. O azeite só parou de correr. Por quê? Porque acabou a vasilha. Não é engraçado? Ele podia ter falado: o azeite acabou de correr, por isso ela parou de encher as vasilhas. Não, ele falou: me dá mais uma vasilha, acabou. Aí o azeite parou de correr. Ou seja, quanto mais aquela mulher tivesse, mais ia chegar. Quanto mais fé você emprega, mais você vai alcançar. Quanto mais obediente você for nos comandos, mais vai acontecer e chegar aquilo que você tem esperado e até aquilo que talvez há um tempo atrás foi te falado e você nem está lembrando. Não para de correr enquanto a sua fé estiver em ação. Amém? Então, às vezes você fala, José, eu estou tão cansado, eu estou tão cansada, já foi tanta coisa, já foi tanto tempo, já foram tantas promessas, já foram tantas palavras. Queridos, a palavra diz, se não desfalecermos ao seu tempo, nós vamos alcançar tudo aquilo que a gente precisa. Você não pode desfalecer. Está cansado, dá um jeito, vai dormir. Antes de eu vir para cá, eu precisava de 10 minutos para eu conseguir. Tomei um banho 10 minutos para fechar meus olhos, para recuperar do dia, porque eu acordei muito cedo e tive um dia bem agitado. 10 minutos foi tudo. O que eu fiz? Eu fiquei na escolha. Não, eu vou para a igreja, tenho os 10 minutos. Eu me organizei, fechei meus olhos 10 minutos. Parece que eu dormi 1 hora. Acordei, me arrumei e vim. Eu estava cansada, podia ligar para o pastor, falar, pastor, eu não vou ministrar hoje, eu não vou hoje, porque eu estou, de fato, muito cansada. Mas eu falei, não, eu vou tomar um banho, recuperar as minhas forças, cochilo 10 minutos e saio. Você só não pode desfalecer. Amém? Você precisa de 10 minutos? Pois tenha seus 10 minutos. Mas você não pode desfalecer. Amém? Senão você vai perder a bênção, irmão. Ainda. Ela foi contar tudo ao homem, no 7, de Deus, e lhe disse, vá, ele falou, outro comando, venda o azeite, pague suas dívidas. Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Gente, a mulher só tinha uma tigela de azeite, estava com dívidas, o credor havia batido na porta dela, ia cobrar porque o marido morreu e ela foi pedir ajuda. Ele podia ter falado, ele falou, o que você quer? Dinheiro, quanto é que você deve? Não, mas ele deu uma palavra, aonde ela só teve que acreditar. Porque ela podia ter falado, meu Deus, eu estou pedindo dinheiro para esse homem, eu preciso pagar a conta, ele quer que eu encha a botija de azeite, pelo amor de Deus. Quanto tempo eu vou demorar para encher essas botijas, essas vasilhas? Daqui a pouco o homem bate aqui na porta. Mas ela acreditou. Ela teve uma ação correspondente. Vá na vizinhança e pegue vasilhas. E os vizinhos devem ter tudo pensado, que doida, está batendo toda porta, me dá uma vasilha, me dá uma botija, me dá um balde, me dá, seja lá o que for. Ela fechou a casa e sozinha com o filho começou a obedecer o comando. E tome provisão. Ela vendeu e o profeta ainda falou, o que você ainda vai ter para sobrar para viver? Vai pagar as dívidas e ainda vai sobrar para viver. Sabe, eu não sei qual é a dívida que você tem. Eu não sei qual é o problema que você tem. Mas eu sei que quando você vai pedir ajuda para aquele que pode, acima de qualquer um, antes tinha o profeta, mas hoje nós temos Jesus. A palavra diz que nós estamos numa aliança maior e melhor. Você entende isso?
Era o profeta, era um homem que ouvia uma mensagem e era usado. Mas a aliança que nós estamos hoje faz com que já nós tenhamos acesso direto. Nos liga direto ao Pai. Nos dá acesso direto a Ele. O que é que você está esperando para pagar a sua dívida? Eu vou ligar para o banco, eu vou ligar para o empregado, vou pedir ajuda, eu vou... Gente, eu estou falando de coisas que eu já vivi. Mas cada vez que me arranha que eu preciso fazer isso, eu paro e penso, pera, Senhor, o Senhor tem uma solução. Primeiro, Ele é o primeiro que precisa ser a pessoa que você vai chegar, eu preciso de uma solução. Às vezes, sim, de fato, a solução é alguém próximo de você, mas ele vai tirar o comando. Entende? Às vezes é uma pessoa que realmente vai ser usada para te abençoar. Isso não é problema, não. Não é pecado. Mas seja orientado, porque às vezes você sai fazendo tantas coisas e acaba piorando a situação que você está. Amém? Que seja uma pessoa, que seja quitar conta, que seja um milagre de cair dinheiro na conta, seja lá o que for. Né? Pode ser que alguém te ligue e fale, não tem mais conta não, você tinha dinheiro, não tem, sumiu. Pode ser sim, eu acredito nisso. Mas seja lá o que for, o seu primeiro contato sobre tal situação precisa ser o Senhor. É nele que você vai primeiro, é para ele que você vai ligar, sabe? O 0800 que você liga para o banco pedindo empréstimo. Senhor, eu preciso que o Senhor me conduza. Me orienta, me ensina, traz o milagre diante de mim e espera o comando. Obedece os passos. Deixa o orgulho de lado. Eu estou falando uma situação aqui que era financeira, que hoje é muito comum no meio de muitas pessoas, mas isso é para tudo. Se o comando é perdoar, deixa de orgulho, perdoa. Se o comando é se submeter, mas eu pregava, vou ter que limpar o banheiro? Se submeta. Se você limpava o banheiro, fala, pastor, eu vou ter que pregar, eu não gosto de pregar. Não. Se submeta. Se ele está tendo uma direção para te colocar em algum lugar que você acha que não ainda é o seu lugar, só se submeta. Porque a obediência vai nos levar ao final muito melhor e maior do que aquilo que você possa estar imaginando. Amém? Vamos para outro texto. Amém. Josué, capítulo 6. Aleluia. Obrigada, Pai. O Senhor é bom. Josué, capítulo 6. Espera aí que o Josué fugiu da minha Bíblia. Achei. Foi dar uma voltinha. Tá falando o seguinte. Eu vou começar no 3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar aonde estiver. Espera aí, deixa eu descer mais um pouquinho, que esse texto é bem grande. No 12, Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e os restantes dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquilo. No 7º dia, no 15, levantaram-se ao romper da manhã
e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! E o Senhor lhes entregou a cidade. Com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor. E aí fala o restante, né? O que tinha lá, o que eles tinham que fazer, os comandos. Resumindo, o comando era: eles tinham que avançar para alcançar Jericó. E eu me lembro muito dessa história de criança, muito mesmo, que eu gostava porque a gente cantava a música do Jericó, né? Vem com Josué lutar em Jericó. E eu sempre ficava pensando, como é que pode? Eles só deram 7 voltas e gritaram e os muros caíram. Eu não conseguia entender na minha cabeça de criança como que aquilo podia acontecer. E aí eu fui ler aqui uma curiosidade e eu trouxe aqui para vocês entenderem o tamanho do milagre. Está falando assim, ó. A cidade de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros quadrados. Era uma cidade fortaleza, não somente para seus habitantes, como também para os da região agrícola em derredor. Os muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Jericó era considerada invencível por ter a proteção dos deuses cananeus. A captura bélica de Jericó era a chave de toda a estratégia bélica de Josué, pois demonstraria que Deus de Israel era superior aos deuses cananeus. Logo, a derrota dos cananeus era inevitável. Você consegue entender? Jericó era uma fortaleza. Né? Nessa época, onde tinham reinos e esses impérios, sempre tinha um lugar que era uma fortaleza, era onde as pessoas ficavam e era o lugar mais fechado, mais forte, era o lugar onde tinha as brechas estratégicas. Então, sabia quando ia ter guerra, todo mundo pulava para aquela fortaleza, para aquela, né, cidade. E Jericó era uma fortaleza, ela não era tão grande, mas ele tinha 9 metros o muro. Gente, é muito metro. É muito metro. E tinha 6 metros de espessura. Era muito grosso. Vocês entendem que o comando de Deus foi: deem 7 voltas ao redor da cidade e vão ter homens que vão tocar as trombetas e só num determinado dia vocês vão dar o grito, que é onde a coisa vai acontecer. Sabe, eu fiquei lendo esse texto hoje pensando, meu Deus, como o Senhor, sabe, quão grande é o nosso Deus, aquela música, quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus. Eu fui pegar esse texto aqui, não foi na Bíblia não, esse pedacinho. Fala lá que realmente, conta pela história, que foi uma cidade onde teve suas muralhas derrubadas pelo povo de Deus que foi lá e lutou. Não houve uma guerra para derrubar as muralhas. O comando foi: só dá a volta e grita. E canta. Vai com as trombetas, né? Toca. Queridos, você entende que a obediência... O povo podia falar: você é doido, Josué? 7 dias eu vou ficar aqui dando volta? Né? Eu já ouvi gente falar que quando queria alugar algum lugar, principalmente para a igreja, ficou dando 7 voltas, viu o local. E sabe, queridos, eu sei que tem coisas que são bem figurativas, mas eu sei que quando a gente emprega a nossa fé em determinadas ações, eu tenho certeza que acontece. Eu tenho certeza que acontece, porque o Senhor vai ver a intenção do seu coração, a disposição e o quanto você está crendo naquilo que você está fazendo e falando. Amém? Então, assim, Josi, você contou coisas que foram do Velho Testamento. Mas eu contei coisas do Novo Testamento também. Quando Jesus foi naquele casamento que ele foi convidado, ele transformou água em vinho. O que a mãe dele falou? Falou para as pessoas que estavam servindo: faça tudo o que ele pedir. E aí eu queria que você entendesse que às vezes a gente lê os versículos rapidamente, os textos rapidamente, mas que tem algumas palavrinhas que são tão chaves em cada versículo. Para que ela foi falar: faça tudo o que ele disser? Era um comando. Ó, se ele mandar pintar o jarro de amarelo, pinta, viu? Mas se for pink, pinta também. Não importa o que ele pedir, faça.
haviam segredos ali, né? Vamos dizer assim, haviam revelações, melhor falando, que dariam a vitória à situação que estava se passando. Ó, não reclama, só dá 7 voltas, ok? No último dia você grita. Ponto. Esse é o comando. Não tem segredo. Irmã, eu não quero vir com a roupa tal. Amor, vem com a roupa e pronto. Não reclama, só obedece. É tão simples, gente. E a questão da obediência faz a gente avançar de forma, como eu disse, não é nem mais caminhando, é como se você desse saltos e rapidamente você conseguisse pular os espaços de forma mais rápida e fácil. Porque mesmo quando a sua carne não quis, o seu espírito obedeceu. Amém? A nossa carne, a nossa alma não vai querer nada. Ela quer sombra e água fresca. É só isso que ela quer. Quer viver a vida dela como ela acha que tem que ser. Mas não é ela, não é a alma que deve comandar nosso espírito. É o nosso espírito que comanda. Nós aprendemos isso. Nós somos um espírito. Que temos uma alma. Ela está aqui porque ela é hóspede. E ela tem que se manter, se comportar como uma hóspede. Ela não é dona de nada. Agora, ela é importante? É, porque se não fosse importante, Deus não teria dado uma alma para nós. Amém? Então, é importante ter sentimento, é importante ter razão, pensar, é importante, mas essas coisas não podem ser as coisas que nos dominam. Nós não podemos andar só pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos pelo que cremos. Amém? Essa é a fé. E a fé tem ação. E obedecer é uma ação que traz como resultado milagres. Amém? Então, que você leve para sua casa hoje. Eu sei o que eu preciso. E de verdade, quando eu li o texto sobre a pesca, eu falei, Senhor, enche meu barquinho. Eu preciso que o meu barquinho fique lotado. Qual é o comando? Qual é o comando? É outro trabalho? É outro formato? O que é que o senhor quer que eu faça? Às vezes, pessoal, o comando não vai vir na hora, não. Vai precisar persistência sua, perseverança. Terça-feira a Lília ministrou sobre isso lá no Verbo no Lar. Precisa perseverança. Você está achando que muitas vezes você quer chegar, sentar na janela e tomar o ventinho, né? Não é assim que funciona, não, às vezes. Precisa ter um tempo de oração, um tempo de conexão, um tempo de intimidade, um tempo de, sabe, olhar na palavra e ver nessas coisas simples. Nossa, por que Jesus foi lá encher o barco para eles deixarem o barco largado? Você já pensou nisso? Para que ele mandou encher o barco de peixe e quando voltar, vamos embora que vocês vão pescar homens comigo? Porque ele só queria mostrar, olha, onde eu estiver com vocês, nada vai faltar. Sou eu que multiplico. Sou eu que supro, sou eu que faço, sou eu que aconteço. Era só isso, era só o que ele queria mostrar. Então, que você esteja atento ao que a palavra tem dito sobre nós. Tudo isso que a Bíblia conta aqui, e depois as cartas de Paulo, né? Quando você vê, você olha e fala, nossa, parece que Paulo viveu aqui, porque está acontecendo, o que ele escreveu aqui acontece aqui em São Paulo hoje, acontece em Santo André. De fato, queridos, o Senhor já sabia tudo que a gente precisava. E Ele deixou uma palavra para nos alimentar, nos sustentar, nos alertar, nos ensinar, nos corrigir e assim por diante. Amém? Então, use dessa palavra para fazer as suas orações, para declarar, para tomar as ações, para fazer os comandos certos. Amém? Então é isso, para hoje. Obediência versus milagres. Que vocês sejam alcançados em tudo que precisam, mas que sejam obedientes de forma rápida, para que o milagre também chegue rapidamente. Amém? Deus é bom. Aleluia. Muri. Amém. Palavra top, né? Que ensinamento top. E eu vou ver os milagres do Senhor, amém? Você vai também? Amém. Glória a Deus. Vamos estar se colocando em pé, está encerrando este culto. Sábado, reunião dos líderes, não esqueçam. E domingo estamos aí com a Santa Ceia, de manhã e à noite, amém?
Senhor, muito obrigado, Senhor, por este ensinamento, por este culto. Pai, maravilhoso, meu Pai. Nós te rendemos graça, meu Pai. Podemos, meu Pai, somente dizer, Pai, que nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, o Senhor nos dá comandos e passos, meu Pai, para que nós possamos viver, meu Pai, os milagres do Senhor nessa terra. Pai, muito obrigado. Nos leve paz, segurança, que temos um fim de semana, meu Pai, próspero, abençoado e cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vai na paz, em nome de Jesus.